Doutor, temos umas perguntas. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí, que eu preciso enxergar, abrir. Eu achei aqui a pergunta. Quer que faça? Quero. Então peraí, como que eu fecho aqui? Vai. Então vai. Ó, tá vendo? Pessoas tecnológicas são tudo. Ó, tem um seguidor que nos perguntou o que fazer quando sofro homofobia? Quem procurar? Certo. Bom, a questão precisa ser registrada, né? É preciso lavrar boletim de ocorrência. É o primeiro passo, né? Se possível, na delegacia especializada, como eu falei, que é o DECRAD, né? Que é a Delegacia de Crimes de Intolerância, né? Que fica na Luz, no centro de São Paulo, se não na delegacia do seu bairro, né? Infelizmente não dá para fazer isso eletronicamente, né? Esse tipo de registro não entra na delegacia eletrônica, tem que ser presencial. Eu acho que já tem, doutor, eu acho que foi implantado recentemente. Se eu não me engano, tem. Eu vi recentemente, então, quando eu fui fazer tem ótimo, melhor, né? Melhor. Doméstico, tem um campo que eles perguntam, você coloca como outros tipos de assuntos, porque tem aquele rol taxativo deles, aí tem outros. Aí dentro do outro, eles perguntam, tem uma pergunta lá se é crime de homofobia ou de discriminação. E ali você consegue. Eu só não tenho como garantir que caia para essa delegacia especializada, porque o ideal é o atendimento especializado, né? Ele é muito mais... tecnicamente, ele é mais voltado, ele é mais humanizado, ele tem mais estrutura para atender aquele tipo de demanda. Então, seria o ideal encaminhar para essa delegacia, mas eu não tenho certeza que vá para essa delegacia se fizer no boletim eletrônico. Eu nem sabia, confesso que, como eu não atuo muito na área criminal, aliás, não atuo na área criminal, eu não sabia desse detalhe, né? Então, legal saber, bom saber. Na violência doméstica, questões que envolvam o direito de família. Sim, que, aliás, é uma questão que também envolve LGBT muito, viu? Né? Muito, violência doméstica, que aumentou pra caramba na pandemia. Então, é um assunto também que a gente pode abordar um pouquinho mais para frente. Agora, concluindo Perdão, pode falar, doutora. Eu vi recentemente uma estatística, eu não vou lembrar agora de números exatamente, mas hoje a violência doméstica entre casais homofóbicos atinge aproximadamente de 20% a 30% da população homossexual. Então, assim, às vezes a gente entra na esfera de a pessoa, o casal, o homem e a mulher. A violência doméstica é contra a mulher. Tá? Eu já tive uma situação, logo no começo, quando eu comecei a advogar, eu tive uma situação em que a violência doméstica foi contra o homem. Só que, como se falava de violência doméstica contra a mulher, abriu inquérito, teve processo, teve audiência, foi uma audiência show de horror, acho que eu já contei até para o doutor essa história no passado, que inclusive é meu trauma criminal, tá? Foi meu trauma criminal, porque o juiz foi extremamente, desculpa o termo, excelência, não estou querendo trazer nenhum constrangimento, mas assim, ele foi extremamente grosso, para não falar outra palavra, porque, enfim, ao ponto do próprio promotor público falar, doutor, mas excelência, não tem para que tudo isso? E ele foi extremamente grosseiro. E o meu cliente, eu estava pelo homem, né? Estava como advogada do homem, e o meu cliente estava machucado, tinha laudo do ML positivo para ele, e não para ela. E aí ela chega na audiência e fala assim, olha, eu só fiz isso para ele ver que eu tenho judiciário aos meus pés. Nossa, aí acabou a audiência, né? Então, assim, a gente tem que olhar que a situação não pode ser colocada o homem que bate na mulher. A lei não pode ser vista só desse jeito. A violência doméstica, ela é daquele que convive socialmente dentro de um instituto da família e que sofre agressão dentro de casa. Porque ela pode existir também da mãe que bate no filho adolescente, entendeu? Do pai que violenta a filha, né? Sim. Do tio que violenta a sobrinha dentro da própria casa, né? Sim. Então, assim, tem diversos. É a interpretação extensiva da Lei Maria da Penha, né? É entendê-la num contexto maior do que como ela foi concebida, né? Ela nasceu para ser, para proteger mulheres vítimas de violência e hoje ela está amplificada. Ô, doutor, eu tenho uma frase que eu uso
é uma sátira, né? Peço até perdão se alguém se sentir constrangido, mas assim, eu brinco que eu falo que hoje deveria ter a lei João da Penha, né? Porque a lei Maria da Penha garante a mulher e o homem que sofre. Porque tem mulher que bate, sim. Tem mulher que aponta a já faca. vi vários julgados favoráveis, né? Da interpretação, Sim. da aplicação da lei Maria da Penha para homens, para homoafetivos, enfim. O problema é que a lei não se, o Tá judiciário positivado. ele faz uma analogia, porém ele não aplica a lei Maria da Penha porque ela é específica para a mulher, tá? Ele faz o quê? Por analogia, ele fala que existe a previsão, então ele aplica o quê? A lesão corporal. Ou o crime de ameaça, ou o crime de dano, né? E eu acho que deveria sim, porque assim, imagina a mulher, eu tô te falando porque, assim, eu já vi situações, e recentemente teve uma que até ficou bem famosa aí, da mulher que mandou uma caixa de bombom, da amante que mandou uma caixa de bombom para a mulher do namorado, né? Ela é amante, não é nada dela, né? Amante não tem qualificação, gente. Não tem qualificação legal, tá? Amante é amante. Então, a mulher mandou para a esposa do homem, né? E a mulher morreu envenenada, entendeu? Então, assim, existem situações em que a mulher ela é muito mais agressiva, ela é mais ardilosa, né? Então, o homem, ele pode sim sofrer uma ameaça, ele pode sofrer um risco. Por quê? E se ela coloca veneno na comida todos os dias? Eu tenho um caso muito antigo mesmo, isso é época que eu estava em faculdade, foi outro dia, onde a mãe, ela era mãe? Não era mãe, era a tia cuidava do sobrinho para a mãe trabalhar, e o menino era peralta, era difícil de aguentar. O que ela fazia? Ela pegava e colocava água sanitária na comida da criança. Nossa. Ao longo de meses, a criança começou a adoecer. Quando não era detergente, era água sanitária e detergente. Aí, a criança, depois de uns meses, veio a óbito. E aí, quando foram ver, foi por envenenamento. Sim. E a mãe não entendia por quê. Depois de muito processo, descobriu que foi a tia. Então, assim, é uma situação que ela poderia ter feito com o marido. Sim, poderia. Né?